Boa noite, irmão, mais uma vez. Você em casa também, seja muito bem-vindo à casa do nosso Deus. E eu já fui grandemente abençoado, irmão. Já fui grandemente abençoado com tudo que foi feito, foi realizado. Mas vamos pregar a palavra do Senhor. Pedir aos irmãos, mesmo assentado, abra aí a sua Bíblia. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 12 em diante. Todos acharam? Se não achou, o irmão Ricardo fez o favor de colocar ali no projetor. Você pode aí acompanhar conosco. Diz assim: nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Nem temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saíram. Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Louvado seja Deus por sua palavra.
Nós vamos orar, irmão, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus santo, maravilhoso, Deus que opera, Deus que faz coisas extraordinárias acontecer. E muito obrigado, ó Deus, por tudo que foi feito, por tudo que foi realizado. E obrigado pela vida dos irmãos que se encontram aqui conosco no templo, aos que estão em casa, abençoa da mesma forma. Mais uma vez clamamos ao Senhor pela vida da Maria, a sua sobrinha, e ó Deus, muito obrigado pelos cuidados do Senhor para com a vida dela. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para louvar e adorar o teu santo nome. Tudo isso, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostei muito quando o Wagner chamou a gente para orar cantando aquele hino. Rapaz, nunca tinha pensado nisso. Que maravilha, não é? E realmente ali foi um dos discípulos ali, tiveram momentos de grandes dificuldades, mas clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu. Bom, nós vamos falar nesta noite no seguinte tema, meus amados. As maiores batalhas do povo de Deus foram vencidas pela oração. As maiores batalhas do povo de Deus, elas foram vencidas pela oração. A oração sempre foi uma arma do povo de Deus nas batalhas espirituais e físicas. Então, irmão, se utilizar da oração é uma ferramenta muito útil ao nosso favor. E a gente vê, irmão, na caminhada da nação, do povo de Deus, da igreja no geral, o povo sempre se utilizando desta arma poderosa, que é a oração, que é onde realmente o povo clama e Deus ouve. Desde os tempos do Antigo Testamento até a igreja primitiva, vemos que quando os servos de Deus clamam ao Senhor, Deus responde de forma sobrenatural. O rei Josafá, Davi e Daniel, e até o próprio Jesus, irmão, utilizaram da oração. E nesse sermão aqui eu quero mostrar aqui algumas coisas fundamentais para que a gente alcance a bênção, a vitória em oração. Então a gente vai ver aqui pelo menos 3 coisas, irmão, nesta noite. Como é importante a gente orar, como é importante a gente clamar a Deus. Como é importante, meu amado irmão, meu querido, você que está em casa, ou você que vai ver depois, a importância da oração na nossa vida. A gente vai ver aqui algumas coisas rapidamente, meu amado. Então, aí começando, portanto, em primeiro lugar, a oração traz intervenção divina. Irmão, se nós quisermos vencer alguma batalha nesta vida, nós precisamos realmente buscar a Deus. E foi exatamente isso que o rei Josafá fez no versículo 12 que a gente acabou de ler. Josafá vai ali diante do Senhor, dependendo do Senhor, buscando, clamando a Deus, dizendo: ah, Senhor nosso Deus, em nós não há força. Por isso, meu irmão, que nós precisamos orar dependendo do Senhor. Quando a gente não tem algo que a gente não consegue fazer, irmão, uma coisa nós devemos fazer: eu não consigo, mas Deus consegue resolver este problema. Isso é orar dependendo do Senhor. Isso é dizer para nós mesmos: eu preciso do Senhor a cada instante. E aqui, irmão, Josafá fez isso nesse versículo 12. Josafá estava, irmão, cercado por uma grande multidão de inimigos. Ele não tinha força como vencer aquela grande multidão. Ele realmente não se utilizou ali de forças militares. Não, irmão Rubiano, não.
ele apenas dependeu de Deus. O que eu e você precisamos fazer, irmão, é depender do Senhor. Quando nós estamos numa batalha, irmão, quando nós estamos enfrentando, irmão, nós precisamos orar na dependência do Senhor, pedindo a intervenção divina de Deus sobre as nossas vidas. É a oração que move os céus. É a oração que move a terra. É a oração, irmão, é dependência de Deus. Quer ver só? Lembra lá? Pedro era preso, estava guardado para ser morto no outro dia. A palavra de Deus diz que na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia um povo ali orando, havia ali um povo pedindo intervenção divina. E o que aconteceu, irmão Viano? As cadeias foram abertas. Pedro foi solto, irmão. Pedro chega à porta, bate várias vezes, sai rode lá fora, diz: olha, Pedro está lá fora. Não, você está louca, menina. Pedro está lá fora. Irmão, oração. Depender do Senhor, irmão. A igreja ali naquele período estava dependente totalmente do Senhor. Quando a igreja ora, quando a igreja intercede, irmão, coisa sobrenatural acontece. Deus ouviu a oração da igreja, e Deus respondeu soltando, libertando Pedro, irmão. Quando enfrentamos desafios impossíveis, devemos seguir o mesmo exemplo do rei Josafá. Ore na dependência do Senhor. Reconheça que você por si só não consegue. Peça a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Sabe, irmão, quando eu estava preparando esse sermão, eu me lembrei do Daniel. Os irmãos já sabem, mas eu quero contar mais uma vez. 2024, 2023, maio mais ou menos, de maio até janeiro de 2024, a gente sofrendo com aquela criança. A gente já não mais sabia o que fazer, irmão. Mas uma coisa, a gente tomou uma atitude: depender do Senhor, buscar ao Senhor, fazer propósito com Deus, irmão. Isso também é muito importante na vida do cristão. Você tirar algo que você gosta tanto para buscar a presença do Senhor. E foi exatamente isso que aquele e eu fizemos. E o resultado, sabe qual foi, irmão? Deus ouviu as nossas orações. Dependência do Senhor. Eu sei que a igreja estava junto com a gente orando. Eu sei que a igreja estava junto com a gente, pedindo, rogando pela vida do menino. E olha o que Deus fez hoje, irmão. Está bem. Louvado seja o nosso Deus. Mas isso acontece quando a gente ora, dependendo do Senhor. Também, irmão, nós devemos fazer oração intercessórias. A intervenção divina só acontece, irmão, quando a gente intercede. Quando a gente pede para Deus agir no meio do seu povo. Vou pedir para o Ricardo colocar aí, por favor, para mim, Ricardo. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17, versículo 11 em diante. Olha o que diz a palavra de Deus. Isso aqui era Moisés intercedendo pelo povo, pela nação. Diz assim: e acontecia, aliás, era uma batalha que o povo estava enfrentando, mas precisava de um povo intercedendo. E acontecia quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sustentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol
se pôs. Intercessores. É o que a gente muitas vezes temos que fazer, irmão. Para que uma intervenção divina aconteça no seio da sua igreja, na sua vida particular, é necessário que você interceda, é necessário que você peça a outras pessoas interceder junto com você, irmão. Nós nunca podemos entrar numa batalha sozinho, apesar que a gente não está só. Nós precisamos, irmão, ter pessoas do nosso lado que possam realmente nos ajudar. Sabe, meu querido, eu vou adiantar aqui algo para os irmãos. Quando eu li esse versículo 12 aqui de Êxodo, Arão e Ur, eu fiz uma mensagem. A igreja precisa de homens como Ur. Aí tem uma série de coisas que eu marquei lá. E sabe, irmão, se Arão e Ur não estivessem lá ajudando Moisés na intercessão, Israel não prevalecia. Irmãos, se vocês não estivessem intercedendo, ajudando tanto eu quanto aquele, o Daniel não estaria bem, meu amado. É assim que a igreja vive, um intercedendo pela vida do outro. Por isso que é importante a gente orar. A batalha contra os amalequitas só foi vencida. Não foi vencida pela espada, mas pela intercessão contínua de Moisés. Intercessores. É isso que nós temos que ser, irmão. Se nós queremos vencer as batalhas, precisamos interceder. Se eu quero ver o meu irmão bem, vencendo a batalha dele, eu preciso ajudá-lo, ele orando. Lembra lá de domingo, pastor pedindo oração pela vida da irmã Alexandra? Sabe, meu irmão, continue orando. Continue intercedendo pela nora dela, o nome dela é Ana. É isso que nós temos que fazer, ajudar a irmã Alexandra, meu querido. Ela não está sozinha nessa batalha, não. Ela tem pessoas, ela tem muitos Arãos e Urs aqui nesta noite para ajudar ela intercedendo. Assim como teve na minha vida. Ore intercedendo. A vitória, irmão, espiritual está diretamente ligada à nossa constância na oração. É constância, é não esmorecer, é continuar, é perseverar orando. Quer que as coisas aconteçam? Ore. Ore também com persistência. Orando na dependência, orando, intercedendo, e ore persistindo. Persista na oração. Não desanime. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto de lembrar a mim mesmo, e eu já adotei isso para a minha vida espiritual, enquanto eu estiver vivo, ou enquanto há vida no meu corpo, eu vou estar orando por algumas coisas que eu preciso. É a oração persistente, irmão. É não desanimar, é não parar, é não desistir. Põe aí para mim, Ricardo, por favor, Daniel. Capítulo 6. Versículo 10 em diante. Olha o que diz a palavra. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel aqui é um homem de exemplo, irmão. Um homem realmente que ora persistindo, um homem que busca constantemente, pedindo a ajuda do Senhor, mesmo diante da ameaça da cova dos leões. Daniel permaneceu fiel na oração. Deus interveio e livrou de forma milagrosa. Isso só acontece quando a gente persiste na oração. Você imaginou se Daniel não continuasse orando? Você já imaginou se Daniel realmente
orasse um dia e não buscasse no outro? Será que ele realmente, meu irmão, seria liberto daquela cova dos leões? Mas a palavra de Deus diz que antes do problema chegar, Daniel já era um homem que orava, já era um homem que intercedia, já era um homem que apresentava a Deus as suas lutas, as suas dificuldades. Irmão, e quando chegou o dia da luta, da batalha, Daniel ficou firme. Por quê? Era um homem de oração. A oração nos sustenta. A oração nos sustenta. Mesmo em meio às perseguições. A fidelidade na oração, irmão, nos mantém de pé diante das adversidades. É oração. Por que você está em pé hoje? Por que você está aqui hoje? Por que eu estou aqui? Por que muitos homens de Deus hoje estão em pé? Porque são homens que oram. São homens que realmente buscam a presença de Deus. E aqui é um desafio para a igreja, irmão. Cada mês, uma semana de oração. É um período muito curto, é uma horinha de oração. Mas é esse período tão curto, irmão, que a gente vem aqui todo mês e toda quarta-feira, é que nos mantém firme. É que nos mantém realmente na presença de Deus. É que realmente é esse momento de oração que faz com que a gente não se desvie do caminho do Senhor. É a oração, irmão. Uma oração persistente, pedindo a Deus. E é assim que nós devemos fazer, irmão. Quer vencer a sua batalha? Busque intervenção divina. Persistindo na oração, intercedendo e dependendo do Senhor. Não pense que você pode por si próprio, irmão, porque ninguém pode sozinho. Mas com a ajuda de Deus, nós vamos muito mais longe. Segundo, a oração, irmão, além de ser uma intervenção divina, a oração abre portas e livramento. É a oração. É a oração que abre as portas, é a oração que traz livramento, é a oração. Olha o que aconteceu hoje. A gente tem orado constantemente pela família da irmã Quitéria. Olha o livramento que Deus deu. Irmão, a gente precisa entender a importância disso aqui. Olha aí o versículo 15 comigo de novo, de segundo livro dos Crônicas. A oração abre porta e traz livramento. Versículo 15. E diz: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A oração, meu irmão, abre porta, traz livramento, e foi o que aconteceu aqui na vida deste rei. Deus estava dizendo para ele: olha, fica firme, porque você vai ver o livramento que eu vou te dar. Irmão, ore a Deus por livramento. Irmão Rubiano, não acontece não. Quem falou isso, meu querido? Quem falou que os livramentos, as coisas sobrenaturais não acontecem na vida do cristão? Lógico que acontece, meu irmão. Basta a gente orar pedindo ao Senhor, basta a gente interceder e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor neste momento, e Deus há de fazer, irmão. Sabe, meu querido, o clamor do servo de Deus faz com que as coisas sobrenaturais aconteçam. Eu citei o caso de Pedro lá, e os irmãos viram o que aconteceu com Pedro. Deus libertou o homem estava prestes a ser morto. E o que Deus fez, irmão? Livrou. Meu querido, ore constantemente, busque a Deus, e Deus, irmão, tem livramento para o seu povo, Deus tem livramento para a sua igreja. O clamor de Jonas. Olha, eu pedi, o Ricardo saiu. Abre aí comigo, por favor. Jonas, capítulo 2.
Jonas capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Sabe, irmão, o clamor de Jonas chegou até o Senhor. E o que Deus fez? Livrou o seu servo. Se ele realmente, irmão, não tivesse clamado, não tivesse pedido, o que poderia acontecer com a vida dele? Mas Deus já tinha um propósito, que era de Jonas e realmente ir a Nínive pregar a sua palavra. Mas você vê que realmente Deus, esse homem clama de dentro do peixe, Deus livra esse homem. E o que a gente precisa fazer, irmão, é como Jonas, é clamar a Deus, mesmo quando quando estamos em desobediência. Nós precisamos nos lembrar que Deus ouve o nosso clamor. Jonas estava aqui em desobediência. Jonas não queria ir para Nínive pregar a palavra. Mas quando ele clama, quando ele pede, Deus ouve e Deus diz para o peixe, vomita este homem lá na praia. E este homem depois vai e prega a palavra do Senhor. Quer vencer batalha, irmão? Clame por livramento. Clame por livramento. E Deus vai te livrar. Clame por portas abertas muitas vezes. Tem coisas que muitas vezes na nossa vida, irmão, nós precisamos apenas orar e pedir a Deus, e Deus vai abrir as portas. Sabe, meu querido, uma das coisas que a igreja precisa fazer muitas vezes é, Senhor, abre as portas, para que o teu evangelho chegue às pessoas que não te conhecem. Abre portas, abre as portas. E Deus há de abrir, meu irmão. Deus há de abrir. O que a gente precisa fazer o quê? Clamar a Ele. Clamar a Ele. As coisas só acontecem, irmão, quando a gente pede ao Senhor. As coisas só vai acontecer quando a gente clamar ao Senhor. Terceira e última questão. As maiores batalhas do povo de Deus são vencidas pela oração. A oração como arma para a igreja nos dias atuais. Versículo 12 do livro de 2 Crônicas. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aqui é a oração do rei Josafá. Uma oração que realmente ele se utilizou como arma para vencer a batalha. E aqui, irmão, a gente vê que realmente essa oração foi ouvida. Essa oração realmente foi ouvida e também foi respondida pelo próprio Deus. Quando a gente lê nos versículos mais para baixo, a gente vê Deus usando um servo do Senhor, dizendo, olha, como a gente leu no versículo 15, vocês não vão ter que lutar, vocês apenas vão ter que ver e olhar. Mas por que isso aconteceu, meu querido? Porque um homem se propôs a buscar, porque um homem se propôs realmente a orar. Irmão, você, eu, a igreja do Senhor na atualidade, tem uma arma muito poderosa, não é espada, não é arma de fogo, mas é oração, meu irmão. É a oração que move montanhas. É a oração que traz livramento. É a oração que traz intervenção divina. É a oração realmente, meu amado, é que aquele povo que se utilizou dela viu coisas grandiosas acontecer. E é essa oração, irmão, que nós temos a nosso favor hoje. Como o irmão Wagner disse aqui, hoje, nesses 3 dias aqui, começando pelo domingo, até a terça-feira, há uma festa que realmente o mundo estava esperando há alguns dias, há alguns meses. É uma festa que realmente
o mundo que não conhece a Deus deseja. Está se alegrando neste momento. Está vivendo a sua alegria momentânea. Por que é momentânea, irmão? Vai passar. 3 dias passa. Depois vem os problemas. Vem as lutas. Vem as dificuldades. Mas o servo de Deus, irmão, se utiliza disso aqui para que, Senhor, me ajuda para ficar firme. Senhor, não deixe eu colocar os meus olhos nas coisas deste mundo. Senhor, me dá sabedoria para aprender mais da tua palavra. Quando a gente ora buscando a Deus, irmão, é diferente. Olha o que Deus fez na vida deste homem aqui. É o que Deus pode fazer na vida da igreja hoje. É através da oração que nós temos que utilizar dela. A oração e resistência espiritual. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. É resistir o dia mau, irmão. É a oração, é esta arma que eu tenho ao meu favor, que faz com que eu resista às ofertas de Satanás. É a oração que faz com que você resista às ofertas de Satanás. Se utiliza disso, meu amado. Clama a Deus todo dia na tua casa. Pede ao Senhor por livramento. Pede ao Senhor por intervenção divina. Use essa arma a teu favor. Nós precisamos utilizar, irmão, temos utilizado muito pouco. Essa é uma grande verdade. Isso é até uma frase do pastor Valdir. Esta é uma grande verdade, irmão. Utilizamos pouco. Utilizamos pouco. A armadura de Deus é completa, é incompleta, aliás, sem a oração. A armadura de Deus, ela se torna incompleta sem a oração. Sem a oração, irmão, é a mesma coisa que a gente está despido de alguma peça. Um crente que não ora é assim que ele vive. Está faltando algo da vida dele. Está faltando algo, porque é a oração que fortalece, é a oração que anima. Olha o que diz no versículo, põe aí para mim, Ricardo, 6, versículo 19. 6, 19. Paulo no 18 diz, deixa no 19, Ricardo, eu tenho aqui o 18. Paulo no 18 diz, não, o meu está aqui, peraí. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança. Isso Paulo falando no 18, dizendo que realmente é importante a gente orar. Mas no 19, olha o que ele diz. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo estava pedindo, irmão, que aquelas pessoas ali orassem juntamente, pedindo a Deus para ele, se utilizando desta arma, dizendo, olha, para mim, para que eu, onde estiver, onde eu possa falar do amor do Senhor, as pessoas possam realmente ouvir. A oração, irmão, uma arma poderosíssima. Que a gente vê Paulo e outros homens se utilizando. A gente vê as intervenções divinas acontecendo. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha do fogo ardente. Pedro sendo liberto, portas sendo abertas. Paulo aqui também. A oração, irmão. A oração move. A oração, ela traz alegria ao coração. Devemos ter uma vida de oração contínua para resistir ao inimigo e manter a comunhão
com Deus. Oração contínua. Oração contínua. Jesus é o nosso maior exemplo. Lucas 22, versículo 39 ao 46, lá na cruz. Não é? Lembra lá quando Jesus ora, Senhor, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa os seus erros. Perdoa os seus pecados. Irmão, sabe que muitas vezes há no nosso coração, eu vou retribuir com a mesma moeda. Eu vou dar o mesmo pago para essa pessoa, esse mal que ele fez. Só que o Senhor Jesus está ensinando diferente. Pai, perdoa. E quando um daqueles homens diz, Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino, Jesus diz, olha, hoje. Aquele ladrão faz uma oração pedindo, e Deus diz, hoje você vai estar comigo. A oração como arma, ela traz livramento. No Getsêmani, Jesus nos ensinou que mesmo na angústia, devemos perseverar na oração. Se até Jesus orou para enfrentar a cruz, irmão, quanto mais nós precisamos dela para vencer as nossas lutas. Se o próprio Deus utilizou da oração, pedindo a Deus força para suportar a cruz que havia de chegar, eu e você ainda muito mais. Eu e você. Quer vencer suas batalhas, irmão? É oração. Se utilize dela. Se utilize dela. Eu quero encerrar lendo aqui a minha conclusão. A oração foi e sempre será a chave para a vitória do povo de Deus. Desde as guerras do Antigo Testamento até os desafios da igreja primitiva, a resposta divina veio quando o povo clamou. Em quais áreas da minha vida preciso confiar mais na oração? Estou buscando a Deus com a mesma intensidade que Josafá, Daniel e outros? Você está buscando com a mesma intensidade? Você está se colocando diante de Deus todos os dias pedindo a Ele? Tenho orado por libertação e por direção em tempos de crise. Você tem orado, irmão? Tem pessoas que estão cativas, presas. Você tem orado por isso? Tempos de crise quando chega, ou antes de chegar, você tem orado, tem apresentado diante de Deus? Que possamos nos comprometer a uma vida de oração constante, confiando que Deus peleja por nós e nos concede a vitória em todas as batalhas. Precisamos confiar, irmão. Precisamos confiar. A única arma que a gente tem para vencer o nosso inimigo é a oração. É a única arma que você tem a seu favor. Porque o seu inimigo, se você tiver uma arma de fogo, não vai adiantar nada. E quando eu estou falando do seu inimigo, estou falando de Satanás, irmão. Ele é espírito. Ninguém consegue matar ele com arma de fogo. Mas através da oração, nós conseguimos resistir. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas ele só vai fugir, irmão, se nós realmente tivermos uma vida de oração constante. Não adianta a gente ir diante de Satanás com a vida torta que as coisas não acontecem não, viu? Sabe o que acontece?
nós somos envergonhados. Por isso que é importante a oração na vida da igreja. Qualquer batalha, seja ela física ou espiritual, ela só pode ser vencida através da oração. Através da oração. Se coloque em pé. Nós vamos orar. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, nós vamos encerrar o culto desta noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina. Tua palavra nos orienta. Que nós precisamos buscar a intervenção divina. Realmente pedindo ao Senhor que o Senhor intervenha nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades que passamos no dia a dia. A Tua palavra também nos ensina que através da oração o Senhor abre portas, o Senhor traz livramento. Assim como o Senhor trouxe livramento para o rei, tenho certeza que o Senhor traz livramento hoje para a vida da Tua igreja. Mas a Tua palavra ensina também, ó Senhor, que a oração é a única arma que nós temos para a Tua igreja nos dias atuais. Nós vencemos o nosso inimigo, as nossas batalhas, os nossos temores, os nossos medos, tudo através da oração. E realmente, ó Pai, através dela, vemos coisas sobrenaturais acontecer. Ó Deus, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo a entender, ajuda o Teu povo realmente colocar-se diante de Ti, ó Deus, para buscar a Tua face, buscar ao Senhor e ver o livramento que o Senhor tem para a Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta semana de oração, que possamos, ó Pai, realmente buscar a Tua face, a Tua presença, que possamos realmente nos encher do Senhor. E, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a ficar firme, resistindo cada dia, ó Pai. Sei que vão chegar dias de canseira, dias, ó Pai, que nós não vamos ter ânimo na Tua casa, mas que o Teu Santo Espírito, que habita dentro de nós, nos dê força, ânimo e alegria para persistir, para buscar, para interceder. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, hoje aqui representada, pelos nossos irmãos em casa, que o Senhor, ó Deus, trabalhe na vida de cada um deles nessa semana, e que possamos ver, ó Pai, o agir do Senhor, o trabalhar do Senhor, e o livramento do Senhor para conosco, nesta semana, é o que nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 11:30, o fruto do justo... Estamos encerrados, meus irmãos. Tenham a todos uma boa noite e até amanhã, aos que puderem vir, tenho certeza que vai ser uma grande bênção, tá bom? Então, tenham todos uma noite abençoada. Aos que vão trabalhar, que Deus dê uma semana de trabalho abençoada também.